Saudações, diletos alunos e alunas, aqui quem vos fala é o professor Éder, disciplina Língua Portuguesa, sétimo ano A, B, C, Escola Municipal Santa Fé. Sejam todos bem-vindos, um abraço fraterno, desejo saúde e paz a vocês e a todas as vossas famílias. Essa nossa aula inicial, nessa nova modalidade de ensino à distância, mediado pela tecnologia, nós vamos revisar o texto dramático, o gênero dramático, que foi um gênero que a gente estudou, foi o nosso primeiro assunto, e a gente vai dar uma revisada nele hoje, tá legal? Então, bons estudos a todos. Então, vamos mandar brasa aqui, pessoal. Escola Municipal Santa Fé, Língua Portuguesa, professor Éder, sejam todos bem-vindos novamente. Nossa mensagem inicial: estudar não é obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Vamos lá, moçada, vamos estudar que o negócio é sério. As características do texto dramático. O texto dramático é um tipo de texto que ele é escrito para ser representado. Representado aonde, professor? O teatro é uma arte. Então, o texto dramático ele é um dos componentes dessa arte. Esse texto ele é feito para ser representado por quê? Ele é feito para ser dado vida. Essa representação é nada mais, nada menos do que interpretar vivamente esse texto em um determinado espaço que a gente chama de palco. Né? Então, o fenômeno do teatro ele exige essa representação para ele acontecer. E o texto dramático é uma condição sine qua non, a condição sem a qual a arte teatral se torna possível. Então, para existir a arte teatral, tem que existir o texto dramático. É esse que nós vamos estudar. Então, normalmente, ele não tem narrador no texto teatral. Não existe a figura do narrador. Por que não existe? Ora, porque a história ela vai se dar no momento da encenação no palco. Então, a figura de um narrador, como no texto narrativo, no gênero narrativo, ela é desnecessária, porque não vai ter ninguém contando a história. O público, a plateia, as pessoas que estiverem sentadas assistindo, elas vão assistir as ações se desenrolarem e os efeitos se desencadearem nas ações dos próprios personagens que estão dando vida a esse texto no palco. Então, por isso é que normalmente ele não tem narrador e pressupõe os recursos da linguagem gestual, que é a linguagem não verbal, que são os sons oriundos da sonoplastia e de outras linguagens cênicas. As formas do gênero dramático. O gênero dramático ele se apresenta como tragédia, como comédia, como drama, como teatro épico ou teatro moderno. Nós não vamos nos aprofundar muito em cada um dessas classificações, porque não é objeto do nosso estudo. Mas o que a gente pode dizer a respeito disso? O texto teatral, como fenômeno, ele surgiu na Grécia Antiga, né, onde eram encenadas as tragédias e as comédias, que são os dois gêneros clássicos. Daí essa carinha aqui que você vê, ó, é a representação universal do teatro. Uma é a carinha da comédia, essa carinha sorrindo aí com a boca meio que mais aberta, esboçando um sorriso. A outra cara, uma boca com o vértice para baixo, é a tragédia. Né? Então, comédia e tragédia, essa é a representação universal do teatro que eu botei aí. O texto dramático ele é composto por dois tipos de texto. Um texto principal, que contém as falas dos atores, que podem ser monólogo, diálogo ou apartes. Vamos ver cada um deles. O monólogo é quando um personagem ele fala consigo. Ele expõe perante o público os seus pensamentos e ou sentimentos. Então, monólogo, um só, mono, um. Só ele fala, ele dialoga consigo. O diálogo, a fala, ocorre entre duas ou mais personagens. E os apartes são comentários que uma personagem faz para o público, pressupondo que não são ouvidos pelo interlocutor. Então, exemplo, tem uns dois atores no palco. Um está dialogando com o outro, de repente um se afasta e faz um comentário. Esse comentário é chamado à parte, porque ele espera que só o público escute e que o interlocutor dele, na verdade, na ação dramática, ele não vai ouvir. Então é chamado de à parte. Esse texto dramático ele é composto por listagem inicial das personagens, indicação do nome das personagens no início de cada fala, e ele traz informações também sobre a estrutura externa da peça, a divisão em atos, quantos atos tem a peça, quantas cenas ou quantos quadros dentro de uma mesma cena.
Rubrica. O que vem a ser a rubrica? Rubricas são aquelas informações que geralmente vêm dentro de parênteses ou colchetes e que são indicações para o diretor, que o dramaturgo, aquele que escreveu a peça, coloca para indicar como é que os atores e o diretor devem proceder na encenação da peça. Ou seja, a rubrica ela traz tanto indicações de como se apresenta o cenário, como vai se apresentar a indumentária, as roupas dos personagens, quais são as atitudes que esses personagens devem tomar, quais são os gestos que eles devem fazer, qual é a entonação de voz, a curva de entonação que deve ser dada no momento em que eles vão proferir aquelas palavras escritas. Então, a rubrica ela é fundamental para dar vida ao teatro, porque são indicações cênicas, comportamentais, gestuais, de entonação, de como os atores e o diretor da peça devem proceder para bem desenvolver o conflito dramático contido no texto, ok? A estrutura interna e externa. A estrutura interna, ela diz respeito à divisão tradicional do teatro em atos, cenas ou quadros, né? Então o teatro moderno, ele rompe um pouco com essa divisão, ele não tem muito essa obrigação de obedecer a essa divisão dessa estrutura chamada clássica. A estrutura interna. Uma peça de teatro ela se divide em exposição, que é a apresentação das personagens e dos antecedentes da ação em determinado espaço e tempo. O conflito, que é o conjunto de peripécias ou ações que são desenvolvidas pelos personagens, fazendo a ação progredir. E o desenlace, que é o desfecho da ação dramática. Aproveitando para fazer um parênteses, observe que essa estrutura do teatro se assemelha um pouco à estrutura do gênero narrativo, que vai dividir um dos elementos narrativos é o enredo. Esse enredo ele é dividido em situação inicial, que é onde se apresentam os personagens da narrativa. Ele vai apresentar o que? O conflito, que é quando há uma mudança da situação inicial. Depois do conflito vem o clímax, esse conflito chega a um ponto mais alto de tensão, chamado de clímax, que é quando há um desfecho, um desenrolar daquelas ações desencadeadas, que termina na quarta parte do enredo, que é esse que eu vos disse, o desfecho, que é, aqui no teatro é o desenlace. O desfecho é como a história, a narrativa vai terminar. Então é bem semelhante à estrutura do texto dramático com a estrutura do texto narrativo. Os personagens eles classificam quanto à sua concepção. Eles podem ser planos ou tipo. O que são personagens planos ou tipo? Plana é porque esse personagem ele não altera o comportamento dele ao longo da ação. A ação é sempre o mesmo. Modeladas ou redondas são personagens que modificam, ou seja, eles evoluem na ação. As suas atitudes e comportamentos vão se alterando, né, e podem até surpreender o espectador. A classificação dos personagens quanto ao relevo. Ele pode ser um personagem importante ou principal, chamado de protagonista. O personagem que se opõe ao protagonista, também principal, é chamado de antagonista. E temos as personagens secundárias e os figurantes. Caracterização das personagens. A caracterização pode ser direta ou indireta. A caracterização direta, a partir dos elementos presentes nas didascálias, que é como a gente chamava as rubricas, né, no texto clássico do teatro. A descrição dos aspectos físicos, psicológicos, das palavras de outros personagens a respeito dele, ou das palavras da própria personagem a respeito de si. E uma caracterização indireta, a partir dos comportamentos, das atitudes e dos gestos que o espectador observa e passa a tirar suas próprias conclusões sobre as características daquela personagem. O espaço cênico. O espaço cênico é um termo de uso contemporâneo para dar nome ao palco ou à área de atuação em que os atores estão atuando. O espaço dramático. O espaço dramático é o espaço construído pelo espectador ou pelo leitor para entender a evolução da ação ou da personagem, ou seja, é o espaço onde vivem as personagens. O tempo ele pode ser real ou pode ser dramático. O tempo real é o tempo da representação, ou seja, é a duração do conflito em cena. Então você vai assistir uma peça de teatro, duração 1h30. O tempo dramático, ou da ação ou da história, é o ano ou a época em que se desenrolou aquele conflito dramático. O tempo da escrita, é o tempo da produção da obra, é quando o autor produziu aquela peça. As intenções do autor. O autor, ao produzir uma peça de teatro, ele pode ter algumas intenções. Quando ele escreve uma peça de teatro, ele pode ter uma intenção moralizadora. Que intenção moralizadora é essa? Distinguir o bem do mal para mostrar que o bem
Vence o mal. Sempre vence. Lúdica ou de evasão, de entretenimento, de diversão, de provocar riso. Ele pode ter uma intenção crítica em relação à sociedade do seu tempo, criticar um valor, criticar um comportamento, um costume. Ou ele pode ter uma intenção didática de transmitir um ensinamento. Atividade. Leia o texto dramático Bem-Estar, Bem Termina, de William Shakespeare, é uma adaptação que o professor fez, e responda em seu caderno. Primeiro, como você classificaria essa peça? Comédia ou drama? Quantas cenas tem a peça? Terceiro, quem são os personagens? Quarto, classifique cada um dos personagens. Quinto, quais os espaços dramáticos da peça? Sexto, é possível identificar o tempo dramático? Justifique sua resposta. E sétimo, qual a intenção do autor ao produzir esse texto? Ok? Um abraço a todos e até breve.